Salve, salve, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido aluno, minha querida aluna, dando sequência, dando continuidade, trabalhando princípios constitucionais da Seguridade Social. O colega já viu comigo, já conhece o princípio da universalidade, já conhece, viu comigo o princípio também da seletividade, da distributividade na prestação de benefícios e serviços. E agora nós vamos trabalhar com os colegas o princípio da irredutibilidade. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Irredutibilidade. Eu disse aos colegas ao final do bloco anterior que a irredutibilidade significa que não é possível reduzir o valor do benefício. Ou seja, se o benefício for no valor, por exemplo, de R$5.000, a aposentadoria for deferida no valor exato de R$5.000, não pode o governo, amanhã ou depois, editar uma lei dizendo a partir de agora quem ganha R$5.000 vai ter uma redução no valor da aposentadoria. Isso não é possível, por força do princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Essa irredutibilidade é a irredutibilidade chamada de nominal. Nominal porque é a expressão monetária. Quem ganha R$5.000 não pode ter, em hipótese alguma, uma lei dizendo que passaria a ganhar 4.500, por exemplo. Não pode. Violaria o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Essa irredutibilidade é chamada de irredutibilidade nominal. Nominal, porque é expressão, então não pode reduzir. Quem ganha R$1.000 pode reduzir para 500, quem ganha 2.000 pode reduzir para 1.500 e assim sucessivamente. Então a expressão monetária não pode ser reduzida. Mas existe uma outra possibilidade que foi questionada no Supremo Tribunal Federal, da irredutibilidade real. Irredutibilidade real. O que seria isso? A impossibilidade, segundo essa visão da irredutibilidade real, que não poderia o governo manter o valor de uma aposentadoria no mesmo montante ano após ano. Não poderia manter o benefício no mesmo valor. Por exemplo, considerando o valor de R$5.000 e passando 1, 2, 3, 4 anos mantendo a cifra de R$5.000. Porque a espiral inflacionária faz correr o valor da moeda. Ou seja, quem ganha R$5.000 hoje, o poder de compra é muito menor do que R$5.000 há 10 anos. Voltando no tempo, há 10 anos, R$5.000 tinha um poder de compra muito maior e assim no mercado se comprava muito mais com R$5.000 do que se compra hoje, 10 anos depois. Portanto, uma forma de reduzir o benefício seria manter o mesmo valor ano após ano. Aqui o Supremo esclareceu que esse princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios protege apenas o valor nominal. Apenas o valor nominal. Apenas o valor nominal. Ou seja, apenas a cifra, a expressão monetária. Não protege o valor real. Não protege o valor real. Ou seja, esse princípio não protegeria a pessoa de ter seu benefício mantido ano após ano na mesma cifra. Isso não teria problema segundo o governo, ok? O que nós temos aqui? Então, apenas para a redutibilidade, o valor nominal. Isso o colega deve registrar. Com relação ao valor real, ou seja, nós vamos ter, por exemplo, nos benefícios assistenciais. Um Bolsa Família, um benefício assistencial de Bolsa Família, tem o valor abaixo de um salário mínimo. E esse valor do Bolsa Família o governo manteve anos e anos no mesmo valor. Anos e anos exatamente no mesmo valor, sem alteração. Por qual razão? Porque o governo não é obrigado a recompor as perdas inflacionárias. O governo não é obrigado a recompor a correção monetária, atualizar monetariamente o valor do benefício. E não há violação a este princípio da irredutibilidade, porque somente ofenderia o princípio da irredutibilidade se o governo editasse uma lei reduzindo o valor do Bolsa Família para quem já recebe. Então, aí violaria o princípio da irredutibilidade dos benefícios, ok? E com relação aos benefícios previdenciários? Então, nós vamos ter duas proteções no benefício previdenciário. Proteção da irredutibilidade do valor nominal, que é esse princípio que estamos falando. E com relação aos benefícios previdenciários, nós temos uma outra proteção, que é a manutenção do valor real, que é uma regra. Nós temos uma regra que é exclusiva da Previdência, que está num outro artigo, está no artigo 201, parágrafo 4º. Então, o artigo 201 da Constituição Federal, no parágrafo 4º, trata somente da Previdência. Então, o que nós vamos ver agora é somente para a Previdência.
e vai nos falar da irredutibilidade do valor real, que não é possível na Previdência que o governo mantenha ano após ano os benefícios previdenciários no mesmo valor. O governo é obrigado, na Previdência, a recompor as perdas inflacionárias, a reajustar o valor do benefício. Vamos entender melhor. Então nós temos, o princípio da irredutibilidade dos benefícios, o que significa não pode o governo reduzir na Seguridade Social, ou seja, na Previdência, na assistência social, não pode reduzir o valor do benefício uma vez concedido, não pode reduzir a expressão monetária do benefício. A cifra, se é R$3.000, se é R$2.000, se é R$1.000, não pode reduzir para valor inferior, não pode, depois de concedido irredutibilidade, certo? 2, na Previdência, e somente na Previdência, existe uma regra específica da Previdência, uma regra alocada no artigo 201, parágrafo 4º, que garante a manutenção do valor real dos benefícios. Então, é uma regra que garante a manutenção do valor real dos benefícios. Que regra é essa? Essa regra determina que é assegurado reajustamento. Reajustamento é um reajuste. O reajustamento dos benefícios previdenciários, para preservar-lhes em caráter permanente o valor real. Para preservar o valor real. Ou seja, o valor do benefício deve ser preservado contra a corrosão da moeda, contra a espiral inflacionária. Ou seja, nós temos então o mecanismo de reajuste na Previdência, que acontece todo mês de janeiro. Todo mês de janeiro de todos os anos existe o reajustamento dos benefícios previdenciários. Quando acontece o reajustamento? Todo mês de janeiro. O que acontece no mês de janeiro? O governo é obrigado, por força desta regra constitucional, então esta regra constitucional obriga o governo a todos os anos, no mês de janeiro, a recompor as perdas inflacionárias. Por exemplo, se tem algum aposentado recebendo R$3.000, o governo deve vir e falar, olha, eu vou recompor as aposentadorias e pensões por morte com 10%. 10%. Em janeiro, 10%. Ou seja, quem ganhava R$3.000 passará a ganhar R$3.300. O aposentado que ganhava R$5.000 passará a ganhar R$5.500 durante todos os meses do ano que se inicia, ok? Isso é o reajustamento. Mas como que o governo chega a essa cifra, a esse percentil, professor? Chega através de um indexador, que é o INPC. O INPC, ele é previsto na lei. Então, o INPC é um indexador, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC, ele registra, ele mede a inflação. Então, o governo deve necessariamente verificar o quanto foi a inflação no ano anterior, olhando para esse indexador, que é o previsto na lei. Então, nós temos que olhar, assim deve fazer o governo, olhar no ano anterior, de janeiro a dezembro, quanto que foi a inflação acumulada de janeiro a dezembro do ano anterior. Se a inflação foi, por exemplo, 10%, o governo é obrigado. É a regra da manutenção do valor real dos benefícios previdenciários. Significa dizer, o governo não tem opção, ele é obrigado, necessariamente, todo mês de janeiro, a recompor as perdas inflacionárias. Ele deve verificar, necessariamente, quanto foi a inflação medida, sentida no cenário brasileiro no ano anterior. Então, no ano anterior, de janeiro a dezembro, quanto se registrou de inflação? Com base no indexador denominado INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Então, esse é o indexador. O colega deve recordar desse indexador, o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, vai medir a inflação. E o governo deve olhar, poxa, no ano passado, a inflação medida pelo INPC registrou, por exemplo, 10%. Então, o ano passado inteiro, de janeiro a dezembro, mediu 10% de inflação. Nessa situação, o governo é obrigado a, no mês de janeiro do ano seguinte, recompor os aposentados e pensionistas em 10%. Então, quem ganhava R$3.000 passará a ganhar R$3.300, 10% a mais. Quem ganhava R$5.000 de aposentadoria passará a ganhar R$5.500, 10% a mais. Certo? Professor, e se o governo achar que é muito? 10% é muito. A inflação medida pelo INPC foi de 10%, mas o governo acha que foi muito, quer dar menos, só 5%. Ele pode fazer isso? Não, não pode. Se assim o fizer, ele viola qual regra? A regra da manutenção do valor real dos benefícios. Artigo 201, parágrafo 4º da Constituição. Irá violar justamente essa regra. Então, ele não pode assim proceder. Então, o governo não pode,
deixar de reajustar anualmente as aposentadorias e pensões. Não pode. Viola essa regra. E 2, não pode conceder um reorçamento inferior ao medido pelo INPC. Também não pode. Então, são duas observações que o governo deve seguir necessariamente, ok? Recompor anualmente e observando, pelo menos, o registrado pelo INPC a título de inflação. Professor, por que disse pelo menos? Porque o governo pode dar mais. Pode. Chama-se ganho real. O que é ganho real? A inflação medida pelo indexador oficial no ano anterior foi de 10%, por exemplo. E neste ano, o governo não dá apenas 10%, dá 12%, 13%, 15% de reajuste para os aposentados e pensionistas. Isso quer dizer que o governo deu um ganho real. Além da inflação, aumentou o valor do benefício, ok? O governo pode fazer isso? Pode. O governo costuma fazer isso? Não. Somente ano véspera de eleição, para agradar o eleitorado que costuma fazer só em ano véspera de eleição. Meus amigos, então nós temos aqui a regra da manutenção do valor real dos benefícios. Então vamos conjugar. Nós temos de um lado, não pode esquecer, que é irredutibilidade. Irredutibilidade do valor dos benefícios abrange toda a Seguridade Social, Previdência, Assistência Social e Saúde. Bem? Nenhum benefício nesses 3 ramos, bem, de proteção social pode ter o valor do benefício reduzido por uma lei. Uma lei pode vir e reduzir o valor dos benefícios que já são pagos. Não pode. Essa é a redução do valor nominal. Então, é da cifra do valor do benefício, não pode ter reduzido. Isso na Previdência, isso na Assistência Social. Agora, na Previdência e somente na Previdência, também está protegido o valor real. O valor real dos benefícios. Como que é o valor real? É ano após ano, por conta da inflação. Então, ele não pode ter corroído o valor por conta da inflação. Entendido? Como que se chama essa segunda proteção, que é exclusiva da Previdência? É uma regra da manutenção do valor real dos benefícios previdenciários. Certo? Entendido? Espero que sim. Vamos começar a falar a partir desse instante do princípio da equidade. Equidade na forma de participação no custeio. Que princípio é esse? É um dos princípios que envolvem a tributação, o custeio, o financiamento da Seguridade Social, as contribuições sociais, tributo, contribuição previdenciária. É agora o momento, o princípio da equidade na forma de participação no custeio. O que quer dizer equidade? Por primeiro, eu quero que o colega saiba que equidade não significa igualdade. Tome cuidado. Não significa igualdade. Equidade significa bom senso. Bom senso na tributação. Um bom senso na tributação. Isso significa equidade. Como bom senso? Eu quero, colega, saiba que numa relação tributária, numa relação de contribuição previdenciária, nós temos uma relação de trabalho, de um lado, com o tomador de serviços, que é a empresa, e de outro, prestador de serviços, que é o trabalhador, é um empregado. Os dois contribuem para a Previdência, tanto a empresa quanto o trabalhador. Mas por questões de bom senso, a alíquota contributiva dos dois deve ser diferente. Quem deve ter uma alíquota contributiva maior? A alíquota contributiva deve ser do trabalhador, maior, ou da empresa, do empregador? Do empregador. Por isso, a alíquota contributiva da contribuição previdenciária das empresas é de 20%. 20% é a alíquota contributiva das empresas, que incide sobre a remuneração do trabalhador. A remuneração. Então, sobre a remuneração do trabalhador, incide sempre 20%, que é a alíquota contributiva devida pela empresa. A empresa, portanto, tem que pagar. Se um trabalhador recebe, vamos supor, R$5.000, a empresa é obrigada a pagar R$1.000, 20%, R$1.000 a mais. Então, quanto custa esse empregado para essa empresa? Pelo menos R$6.000, porque é R$5.000 de salário mais R$1.000 de encargos de contribuição previdenciária que a empresa tem que retirar do bolso dela para os cofres da Previdência, certo? E no caso do trabalhador? O trabalhador, o colega saiba, antes da reforma da Previdência era no máximo 11%. Hoje é de 14% a alíquota máxima do empregado. Do empregado, a alíquota máxima é de 14%, ok? Antes de 2019, antes da reforma da Previdência, era de 11%. A reforma da Previdência elevou até 14%, ok? Mas veja, é uma alíquota menor. Até no máximo tem alíquotas menores, ok? Então, atualmente é 7,5%, 9%, 12% ou 14%. A alíquota máxima é de 14%.
Então, essa é a alíquota máxima do trabalhador, do empregado, que incide sobre a remuneração, certo? Então, a alíquota é diferente. Por qual motivo? Por motivo de bom senso. Com base em qual princípio constitucional? Da equidade na forma de participação no custeio. Portanto, na prova, o examinador, ao indagar por que a alíquota do trabalhador e da empresa não são iguais? Por que a alíquota da empresa é superior à do empregado? Por questões de bom senso, com base no princípio constitucional da equidade na forma de participação no custeio, certo? Nós vamos ter também que, além da alíquota, também existe a base de cálculo. A base de cálculo do tributo, a base de cálculo sobre a qual incide essa alíquota. No caso da empresa, é sempre 20% sobre o total da remuneração. O total da remuneração. Se o trabalhador, se o empregado ganha R$5.000, a empresa paga 20%, que dá R$1.000. Se o trabalhador ganha R$10.000, a empresa tem que pagar 20%, que dá R$2.000 por mês. Se o trabalhador, o empregado, ganha R$50.000, a empresa tem que pagar R$10.000 por mês, 20%. 20% todos os meses, mais R$10.000. Então esse empregado vai custar 60 mil. 50 mil de salário, mais 10 mil de encargos de contribuição previdenciária, cota patronal devida pela empresa. Entendido? Por qual motivo? Base de cálculo incide sobre o total da remuneração. E com relação ao empregado? Por questões de bom senso, também tem que incidir sobre o total da remuneração? Veja, no caso do empregado, ele vai ter direito a uma aposentadoria no futuro. Uma aposentadoria que a Previdência paga no máximo o valor teto. Existe um valor teto, um valor máximo, um valor teto. Esse valor teto, valor máximo que a Previdência paga, atualmente, arredondando, R$8.000. Nós veremos oportunamente o valor exato, mas nesse momento, para arredondar, para facilitar, R$8.000. R$8.000 é o teto máximo de pagamento de benefício previdenciário e contributivo. Todo e qualquer trabalhador, todo e qualquer prestador de serviço contribui sobre o máximo de R$8.000. Então, se ele ganha menos do que isso, contribui sobre tudo. Por exemplo, o empregado ganha R$5.000, então vai incidir a alíquota contributiva do empregado sobre os R$5.000. Mas o empregado ganha R$10.000, não contribui sobre os 10 mil. A empresa sim, o empregado não. Porque ele não vai se aposentar com R$10.000. Portanto, ele contribui com no máximo o teto de R$8.000. Se o empregado ganha R$50.000 por mês, ele não vai se aposentar com R$50.000. A empresa vai contribuir sobre os 50 mil, mas o empregado sobre R$8.000, que é o teto máximo contributivo e teto máximo de recebimento de benefício previdenciário. Por qual motivo? Por bom senso, com base no princípio da equidade na forma de participação no custeio, ok? Pois bem, aqui estamos falando de equidade na forma de participação no custeio. Estamos aqui nesse princípio, é um princípio que gerou muita polêmica, muita discussão. Muita polêmica, muita discussão. E resultou numa alteração da Constituição Federal. A Constituição Federal foi alterada porque houve muita polêmica judicial. Qual polêmica? Nós temos que as empresas contribuem com a alíquota de 20%. As empresas contribuem com a alíquota de 20%, bem, cota patronal. Mas o governo conseguiu, por meio de lei, que em se tratando de instituição financeira, em se tratando de bancos, a alíquota seja de 22,5%, uma alíquota maior, 22,5%. Então, as empresas, regra, 20%, mas se for banco, a cota patronal, a contribuição previdenciária devida pelo banco, com relação à remuneração total dos seus empregados, é de 22,5%. Aqui os bancos questionaram, mas por quê? O governo dizia, com base no bom senso. Como bom senso? Tem empresas que têm lucro maior do que o nosso. Por que a gente tem que pagar mais do que as outras empresas de contribuição previdenciária? Por qual razão? Aqui, esse questionamento foi muito forte no Poder Judiciário. Por essa razão, o governo conseguiu alterar a Constituição Federal. E na Constituição Federal, artigo 195, parágrafo 9º, o governo conseguiu detalhar a possibilidade de alterar alíquotas contributivas, dizendo que, seguinte maneira, as contribuições sociais do empregador, da empresa e entidades equiparadas à empresa na forma da lei, poderão ter alíquotas diferenciadas. Então, o governo conseguiu, na Constituição, isso para poder contrapor ao pedido dos bancos, que era apresentado no Poder Judiciário, né, que queria contribuir igual às outras empresas, queriam igualdade, e o governo disse que não é bom senso, que ficou expresso na Constituição, no parágrafo 9º do artigo 195,
que é possível sim que as empresas tenham alíquotas diferentes, diferenciadas de contribuição. É possível sim. É possível em razão da atividade econômica. Então, a atividade econômica, então, o governo foi e colocou justamente o principal ponto de discórdia que tinha no Poder Judiciário, que eram os bancos questionando. Então, desde então, os bancos têm que aceitar, porque a atividade econômica é um motivo para que a lei estabeleça uma alíquota diferente entre as empresas. Como nesse exemplo, se for banco, é 22,5%. Por quê? É uma atividade econômica diferente, a instituição financeira, das outras, do comércio, das indústrias. Então, por ser uma atividade econômica diferenciada, é possível ter uma alíquota contributiva diferenciada, ok? Então, portanto, com base no princípio da equidade, na formação de custeio, os bancos contribuem a alíquota cota patronal de forma diferenciada das outras empresas, uma alíquota maior, alíquota superior. O governo aproveitou que ia alterar a Constituição para incluir esse motivo e aproveitou e incluiu outros também. Então, além de atividade econômica, também é possível ter uma alíquota diferenciada em razão da utilização intensiva de mão de obra. Uma empresa que utilize mais mão de obra do que uma outra empresa podem ter alíquotas diferentes. Então, é possível que o governo estabeleça, por meio de lei, diferença entre alíquotas de cota patronal, de contribuição previdenciária, entre empresas que tenham muita mão de obra e que tenham pouca mão de obra. O governo pode estabelecer alíquotas diferentes com base nesse motivo. Então, a regra é 20% a contribuição previdenciária, cota patronal das empresas, mas uma empresa pode ter uma alíquota maior ou menor com base, se for o caso, da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão de obra. Também o porte da empresa. Outro motivo é o porte da empresa. Existem empresas de grande porte, de médio porte, de pequeno porte e microempresas. Então, a lei já traz todas essas diferenças. Por exemplo, uma microempresa tem alíquotas de contributivas para a Previdência muito menores do que as empresas de grande porte. Tem alíquotas diferenciadas. Então, é possível ter alíquotas contributivas diferenciadas em razão do porte da empresa, o porte da empresa, ok? Então, em razão da atividade econômica, em razão da utilização intensiva de mão de obra, em relação ao porte da empresa. E também, por fim, em relação à condição estrutural do mercado de trabalho. Aqui é uma questão regulatória. Como assim? Meus amigos, a forma de se prestar trabalho, prestar o serviço, ela tem se modificado e continuará se alterando no tempo. Houve uma época, lá no século XIX, que o trabalho era uma fábrica e tínhamos os operários. Então, os operários tinham que ir até a fábrica, ficar apertando, fabricando, produtos, mexendo em caldeiras. Essa era a forma de trabalho. Hoje, nós temos a internet, pessoas que trabalham à distância, via remota, temos motoristas de aplicativo que trabalham, tem o dono de um aplicativo que não se sabe em qual lugar do planeta está, que faz a gerência. As pessoas chamam uma corrida, contratam uma corrida de carro, por exemplo, por meio de um aplicativo. Então, nós temos a forma de prestar serviço hoje está se alterando muito. Então, o governo pode, para fim de estimular uma forma ou para desestimular uma outra forma, a alíquota contributiva da contribuição previdenciária, mais elevada ou atenuada, para incentivar que se aumente aquela forma de prestação de serviço ou que haja redução. Perfeito? Então, a condição estrutural do mercado de trabalho que altera no decorrer do tempo. Então, é um mecanismo também regulatório aqui, essa forma de alterar a alíquota contributiva, certo? E nós temos também, para finalizar, que a base de cálculo. A base de cálculo também pode ser diferenciada, mas com relação a outros tributos, não a contribuição previdenciária. Outros tributos. Então, existem outros tributos da Seguridade Social que vamos analisar, que é a COFINS, que nós vamos ver, ok? Oportunamente, imposto sobre importação. Outros tributos, perfeito, que existem, que esses outros podem ter a base de cálculo diferenciada. Importante para nós, nesse concurso do INSS, é saber que contribuição previdenciária tem que ter necessariamente, é possível ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, em razão do porte da empresa, em razão da utilização intensiva de mão de obra e em relação à condição estrutural do mercado de trabalho. 4 hipóteses que permitem, com base no princípio da equidade, diferença de alíquotas contributivas, certo? E com relação ao prestador de serviços e o tomador de serviços, alíquotas e bases de cálculo diferenciadas com base nesse princípio, ok? Com isso, nós fechamos o princípio da equidade.
Espero que tenha ficado claro para os colegas. Estamos no campo da tributação com este princípio e com o próximo que veremos na sequência. Quero desejar bons estudos, um forte abraço e sucesso. Até o próximo bloco.